aí a fazer as metas, né? Construir já as metas, começar a fazer algumas coisas de planejamento já para o próximo ano. Né, a gente vai ter aí dezembro também, que às vezes a gente acaba tendo um pouco mais de tempo aí para fazer algumas coisas da clínica mesmo, ter esse planejamento, para já começar o ano com o pé direito, né, e tentando deixar a empresa, no caso, a clínica e tudo mais, o mais redondinho possível. Né? E a gente passou esse ano inteiro, mas é um assunto que sempre os clientes eles iniciam e eles ainda têm dúvida. A gente estava agora num curso lá em São Paulo também, e a mesma coisa, tá? Muita dúvida nessa questão de precificação, beleza? Tanto que a gente já até fez uma reunião anteriormente com o Marvel falando sobre precificação, então é um assunto que não tem como a gente deixar de lado, né? Todo mundo, vocês aqui no caso, quem é dentista, acabou optando, né, por fazer ali a odontologia e de colo, né, caiu no colo de vocês ali como consequência, caiu essa parte de empresa, né? Caiu aí de responsabilidade de vocês, que a partir de agora vocês também, além de dentistas, são empresários. Né? E com isso tem uma grande responsabilidade de ter a precificação de vocês bem alinhado, tá? Recentemente a gente pegou um cliente aqui que ele estava com uma dificuldade na parte da prospecção e aí a gente começou a fazer o trabalho em conjunto e a gente resolveu essa parte. Só que daí ele ficou com uma sensação de tipo, Matheus, desde quando a gente iniciou, eu tô atendendo muito mais, coisa que eu nunca atendi antes. Só que parece que eu tô trabalhando mais ganhando pouco. Aí eu mandei até a live gravada lá para ele do Marvel e tudo mais que a gente fez de precificação, ele deu uma estudada em alguns conteúdos também, e ele simplesmente viu que a margem dele estava toda errada, né? Então, o que adianta a gente ter um trabalho de prospecção, você investir em marketing, investir em outras formas de captação, mas a parte interna de precificação não está correta. Né? Então, na verdade, o que acaba acontecendo? Você está, às vezes, pagando para trabalhar, ou, por mais que você está colocando um monte de clientes novos, você está colocando num custo errado. E aí, consequentemente, a tua lucratividade ela cai, e aí, consequentemente, o teu desempenho como um todo vai cair, né? Então, por isso que a gente até brinca com todos os clientes, quando eles iniciam, a gente passa um monte de conteúdo, inclusive tem lá essa parte de precificação, justamente para já que vai iniciar, tentar iniciar da forma mais correta possível. Porque senão, né, como eu falei, a gente vai estar colocando o cliente para dentro, mas, né, se não colocar no valor correto, se não tiver, se eles não se enquadrarem dentro da precificação correta, infelizmente, mais atrapalha do que ajuda. Né? Então tem que tomar muito cuidado. E isso é uma coisa que o pessoal acha que é um bicho de 7 cabeças, assim. É um conteúdo um pouco mais delicado de se entender. De fato, muitas pessoas têm dúvida, mas hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue ter ferramentas que torna tudo mais fácil para a gente. Então é só você preencher algumas coisas e você já vai ter a sua precificação. Então, antigamente, era uma coisa de fato muito complicada, né? Era uma planilha que era complexa, ou enfim, né? Era para você conseguir ter as informações ali, era um pouco mais complicado. Mas hoje em dia não precisa ser ruim. Hoje em dia, fazer a precificação de vocês não precisa ser nenhum transtorno ou coisa do tipo. Pelo contrário, tem que ser algo que você precisa revisar mensalmente, trimestralmente, ou enfim, conforme vocês acharem melhor na gestão de vocês. Tá? Então a gente achou muito importante trazer esse tema de novo, né? Primeiro, porque já vai iniciar um novo ano para vocês, de fato, aproveitar aquele tempinho, se tiver, né? Nesse tempinho para deixar o mais redondo possível a clínica de vocês, tá? Mas não deixar de dar atenção a esse item, porque o Marvel é dentista, né? O Marvel sabe do que eu estou falando. Mas muitos dentistas também acabam precificando da seguinte forma: eu vou começar a ter minha clínica agora. Normalmente a pessoa estava atendendo ali para os outros e tudo mais, atendia em franquia, ou em clínicas populares, ou em outras clínicas mesmo. E lá eles cobravam tanto, e agora na clínica eles vão cobrar a mesma coisa, né? Mais ou menos com esse pensamento, né? Com esse pensamento de, lá eu cobrava, que eu vou cobrar a mesma coisa. E, gente, é totalmente diferente, né? A realidade é diferente. Ela foi projetada, muitas clínicas, principalmente essas grandes, já são projetadas, inclusive, com uma precificação dentro do modelo de negócio como uma estratégia, né? Então, eles têm essa capacidade de fazer um modelo de negócio diferente do que, às vezes, você que está aí sozinho. Né? Então, tem muitas coisas que interferem dentro da sua precificação e que, às vezes, você não sabe. Por isso, como eu falei, às vezes na faculdade vocês não aprenderam isso. Tá? Então, a ideia de hoje é a gente trazer essa precificação para vocês, um pouquinho
desse assunto, de como é que funciona, a gente vai deixar separado para vocês também um tempo aqui de tira dúvidas, mas o conteúdo ele é bem tranquilo, tá? De vocês entenderem, e eu tenho certeza que a ideia é de vocês saírem daqui com esse conteúdo em mente, não ter dúvida, porque o jeito que o Marvin tem uma didática bem bacana na hora de passar esse conhecimento, né? Já está há um tempo fazendo isso, então não é para ter dúvida, mas caso tenha, né, a gente vai estar aqui bem à disposição. Tá? Uma outra coisa também em relação à precificação, vocês precisam tomar cuidado com a questão de pagamento dos dentistas. Antigamente tinha um modelo de pagamento de dentistas ou outras coisas, assim, no que diz respeito à parceria que vocês têm com os colegas, e o mercado mudou, né? E aí, se você continuar fazendo ou atuando da mesma forma que antes, vocês vão ter dificuldade. Então, é importante vocês tendo conteúdo e ficar atualizado sobre esse assunto, porque tudo isso vai estar consumindo, né, a margem de vocês, a lucratividade de vocês, e às vezes vão estar com aquela sensação de tipo, eu estou investindo e não estou tendo retorno, ou estou trabalhando como nunca trabalhei e não estou tendo retorno, né? Então, às vezes, o que pode estar acontecendo é simplesmente a sua precificação está errada, tá? Então, ela é a base para qualquer empresa. Tá? A gente também, inclusive mensalmente, a gente sempre tenta trabalhar alguma coisa em relação à nossa precificação aqui dentro da empresa, porque não adianta, as coisas elas são muito dinâmicas hoje em dia, né? Então precisa de reajuste, precisa de ter uma precificação correta para não ter uma situação aí onde você está pagando para trabalhar, né? Hoje o que está acontecendo muito também? Até ali em 2019, 90% dos nossos clientes era ortodontia. Tudo aparelho, maioria, tá? A parte de implante já acontecia, mas a maioria era aparelho. De lá para cá, todo mundo agora começou a fazer implante. Quer ficar focado num ticket médio alto, não está errado isso, mas fica focando somente em implante, prótese, protocolo, valores agregados maiores, a lente também, né? E aí o que acontece? Muitos desses dentistas não é a especialidade dele essa área. E aí eles só estão indo para esse caminho porque alguém falou para ele que deveria fazer por conta do ticket médio alto. E aí, a hora que ele vai pesquisar bem a fundo, por mais que ele venda o tratamento, a margem dele não é boa. E aí, o que acontece nesse tipo de caso? Ele estava lá fazendo várias entregas de procedimentos e tudo mais, precificação errada, e também não estava dando certo, não estava tendo a margem que ele tinha, por exemplo, quando ele estava trabalhando lá com o aparelho. Né? Então, porque agora o custo dele é maior, a responsabilidade dele é maior e uma série de outras coisas. Né? Então, também tomar muito cuidado com isso. Não, quero fazer implante porque é um tipo de médio mais alto. Tudo bem, mas o seu custo também vai ser mais alto. Tua responsabilidade também vai ser mais alta. A tua entrega vai ser muito mais alta. Né? Então, só tomar cuidado com isso, porque não é só fazer o procedimento que tem o maior ticket médio, mas sim tem que ser o procedimento que vocês têm a maior afinidade. Porque eu pego de dentista aqui que, vou fazer implante, mas nunca vendeu um implante na vida. E o paciente de implante, ele já é estudado, né? Muitas das vezes já foram em outros orçamentos, outras clínicas fazer uma pesquisa e tudo mais. Então, às vezes, se você gaguejar ou não passar uma propriedade para ele, ele não vai fechar, né? Mas o dentista tá lá querendo fazer implante porque falaram para ele que ele tinha que fazer implante por conta do tipo de médio alto, tá? Então, só tomar cuidado com isso também, porque precisa ser bom para vocês, para o modelo de negócio de vocês. Cada um de vocês aqui tem uma clínica diferente, um modelo de negócio diferente, tá bom? E uma precificação individual de vocês. A precificação não é uma tabela que a gente vai passar para vocês e pronto, né? Vai servir para todo mundo. Vai depender de várias coisas. Quantas cadeiras vocês possuem, quantos colaboradores, né? Entre outras coisas. Se o seu estabelecimento aí, se o local é de vocês, se não é, tá? Enfim, uma série de outras coisas que o Marvel vai passar aí para vocês, tá? Mas não deixe de dar atenção à precificação, porque senão, tá? O modelo de negócio de vocês aí pode ser impactado diretamente e interferir aí no resultado de vocês, tá bom? Marvel, então fica à vontade, tá? Pode passar o teu conteúdo aí, se quiser compartilhar a tela também, né? Como você já tem o conhecimento aí, também pode ficar à vontade, beleza? Eu vou estar aqui acompanhando também, se alguém tiver alguma dúvida, eu passo para você, beleza? Beleza, obrigado aí pela introdução, Matheus. Opa, eu que agradeço. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marvio, eu sou colega de vocês também, sou dentista, né? Não atuo mais clinicamente há muito tempo,
porque eu, com 7 anos de profissão, descobri que eu não gostava de atender. Então, às vezes demora um tempo até chegar nessa conclusão, mas eu cheguei e dei um outro rumo para minha carreira, ainda dentro da odontologia, tá? Mas eu conheço muito bem o mercado, até porque eu ainda atuo nele, né? Então, eu me formei em 2000 e durante 7 anos eu passei por tudo que vocês já devem ter passado aí. Trabalhei em várias clínicas, tinha época que eu ficava com a minha maletinha indo em várias clínicas, trabalhei em 4 clínicas, fiz especialização, atualização, tive consultório onde, sem secretária, só eu, esterilizando material, atendendo telefone, fazendo tudo. Então, já cometi muitos erros, muitos acertos, e a partir do momento que eu decidi que não queria mais atender, outras oportunidades foram surgindo. E eu comecei a enxergar outras coisas do mercado, tá? Como, por exemplo, a questão da precificação que a gente está falando, mais especificamente é do mercado, porque a gente, dentista, fica trabalhando, atendendo lá, olhando para a boca o dia inteiro, fechado, entre 4 paredes, e não enxerga o que está acontecendo aqui no mercado, né? Que é o que as empresas hoje, que são as franquias ou outras empresas que estão lavando a égua aqui com a odontologia, estão fazendo, porque eles prestam atenção nisso, eles tocam a clínica deles como um negócio. E é um negócio poderoso, porque todo mundo tem dente, né? Todo mundo precisa de um dentista. Até quem não tem dente precisa de implante. Então, é um mercado que atinge todo mundo. Diferente de mercados nichados, como, por exemplo, aqui o mercado do Matheus, que é só dentista, né? Ele vende só para dentista, quem não é, não pode ser cliente dele. Mas o dentista não, ele atende todo mundo. Tá? Então, é um mercado poderoso que todo mundo ficou de olho, né? Que outros ramos ficaram de olho, e agora o dentista precisa prestar atenção em outras coisas que ele não prestava atenção antes. Né? Como, por exemplo, precificação, marketing, gestão financeira, né? Ou seja, lidar com uma empresa mesmo. Tá? E por que a precificação assim, é tão importante, né? Dentro aí da visão dentro de um negócio? Porque ela é, assim como a célula é a unidade fundamental da vida, o lucro é a unidade fundamental do negócio. A partir do lucro é que vai vir toda a alimentação financeira de um negócio. A partir do lucro é que você vai ter dinheiro para investir no seu negócio, para captar mais paciente, para ter uma estrutura melhor e para sobrar mais dinheiro para você. Então, se não tem lucro, ou se tem um lucro muito pequeno, você fica patinando. Aí é aquela sensação que muitos têm aí, que trabalham, a agenda está cheia e não vê a cor do dinheiro. Né? Se vocês fizerem a precificação, por exemplo, do convênio, do quanto o convênio paga, vocês vão ver que tem prejuízo. Aí, o conhecimento faz vocês tomarem uma decisão empresarial. Ok, a partir desse prejuízo que eu estou tendo, vale a pena eu ter, porque eu vou ter um lucro lá na frente, ou não vale? Se você não faz essa conta e não sabe o porquê está tendo esse prejuízo, está só trabalhando. Está só trabalhando que nem um burro de carga e vivendo de capital de giro. Não vivendo de lucro, vivendo de capital de giro. E aí quando você vive de capital de giro, ou seja, do dinheiro que está entrando, você joga as contas para frente, o dinheiro está entrando, e aí você tem que cada vez trabalhar mais para ficar dando conta dessas contas. E aí, uma hora cansa. Aliás, não demora muito para cansar. Tá? Então, a precificação, ela foi a minha primeira necessidade como dentista empresário, porque eu atendi por 7 anos, depois fui para o mercado, tive outras experiências no mercado, fiz uma pós-graduação em negócio na 5ª melhor escola de negócios do mundo, inclusive, em Belo Horizonte. E depois, em 2013, eu voltei para a odontologia, tendo uma clínica como dono da clínica, como um proprietário, onde eu ia formar a equipe de dentistas, não ia fazer parte da equipe de dentistas, não ia atender. E aí a minha precificação tinha que ser precisa, porque senão eu não ia ganhar dinheiro. Porque eu ia ter, em todos os procedimentos, o maior custo de uma clínica, que é o dentista. O dentista que executa o procedimento, né, para nós. Então, eu tinha que ter tudo preciso para poder valer a pena o negócio para mim, para poder ter dinheiro para reinvestir no negócio e ele dar lucro para mim. Então, a partir dali,
eu comecei a prestar atenção na precificação, né? E eu vi o poder dela, que fez os meus negócios crescerem, e eu tenho várias unidades até o ponto, né, que eu cheguei hoje aí. Agora estou com uma startup e vou até mostrar para vocês aí uma ferramenta de precificação que a gente desenvolveu, tá? Bom, eu, por um tempo, a partir de 2019, eu comecei a ensinar dentistas, né? A questão de gestão de clínicas, né, eu tive um curso presencial, inclusive, chamava Odontologia Empresarial, e passava por isso a questão da precificação. E eu via que, por mais que eu ensinasse, falasse da importância, e muitas vezes a importância é óbvia, né? Eu vou trazer aqui, por exemplo, um exemplo da importância óbvia. Se eu tenho um celular, eu compro esse celular aqui para vender, se eu compro ele por 10, eu não vou vender ele por menos de 10. Ninguém vai fazer isso. Mas por que ninguém faz isso? Porque está evidente o quanto que eu paguei por ele. Se eu comprei ele por 10, eu sei que eu não posso, está claro para mim que ele custou 10, eu sei que eu tenho que vender por mais de 10. Só que o problema na odontologia é que o valor do procedimento, o quanto você gasta para executar um procedimento, não é tão claro quanto esse 10 de um produto como um celular. Ele envolve uma série de variáveis. Ele envolve o custo hora clínica, que é um grande ponto de interrogação para o dentista, né? Como porcionar o custo hora clínica em cada um dos procedimentos. Ele envolve o custo com impostos, ele envolve o custo com materiais, mas não é só aquele material, é o porcionamento de cada um deles. Ele envolve o custo com o dentista, envolve o custo das taxas de cartão, o laboratório. Então, fica um ponto de interrogação muito difícil, um cálculo muito difícil de ser feito. E aí o dentista acaba, diante de toda essa dificuldade e diante da sua rotina pesada, porque ele tem que trabalhar, né, atender, indo dar conta disso, acaba indo para a porta mais aberta, mais próxima que tem, que é copiar os concorrentes. E aí ele copia os concorrentes, vê quanto é que a turma mais ou menos está cobrando. Ah, está cobrando isso, então eu vou cobrar o que o pessoal está cobrando um pouquinho mais baixo para poderem aceitar, ficar na frente. Só que o teu preço, o teu custo é diferente do custo do teu concorrente. A estrutura da sua clínica, você paga um determinado valor mensal para manter a estrutura da sua clínica. E ela tem um custo diferente de uma outra estrutura, que às vezes pode ser mais barata, ou pode ser mais cara, ou às vezes pode ter mais cadeiras para bancar essa estrutura do que a sua, que às vezes só tem uma. Eu estou trazendo só uma variável aqui. Então não adianta você copiar, porque às vezes você pode estar tendo prejuízo, né? Mas aí muitos argumentam, mas como é que eu posso fazer se o mercado está ali, e aí o paciente vem com outro orçamento, e aí eu tenho que ficar dentro do mercado. Então, para que vai adiantar a precificação? Em primeiro lugar, você não pode vender por menos que você está gastando. Senão, você vai fazer outra coisa. Então, não é porque o mercado está mais baixo que você vai aceitar trabalhar no prejuízo. Se não está conseguindo trabalhar com lucro, é melhor procurar outra coisa para fazer, senão está pagando para trabalhar. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, odontologia não é commodity, não é o mesmo produto. Por exemplo, se eu estou vendendo uma TV da LG, é a mesma TV em tudo quanto é lugar, então é fácil de comparar. O atendimento odontológico não é o mesmo em qualquer lugar. Ele pode ser o mesmo procedimento, mas a entrega é diferente, a experiência é diferente, né? Tanto é que tem profissionais que cobram muito caro e as pessoas pagam para ir nele porque gostam da experiência com ele, confiam nele, ele tem aquela autoridade para cobrar aquilo. Então, a precificação, dentre todas as vantagens, tem uma série, além das vantagens óbvias, ela também traz uma vantagem de você conhecer por que o seu trabalho vale aquilo que ele tem que valer. E cada um daqueles conhecimentos, desse conhecimento que você tem sobre o seu tratamento, seu trabalho, é um argumento de venda para justificar ele estar mais caro, para justificar
por exemplo, quando você dá um preço e o paciente vem com, não, mas lá na outra clínica, lá da franquia, está mais barato. Aí você consegue explicar, consegue embasar por que é. Mas a sua é mais cara. Vou falar um pouco mais à frente como argumentar em relação a isso. Tá? Mas, voltando ali, eu, quando comecei a dar aula, eu usava as planilhas. Só que mesmo com as planilhas, ficando tudo claro, eu via que o dentista não tinha muita intimidade com as planilhas e acabava não utilizando e voltando para um método antigo, que é copiar os concorrentes. E aí não adiantava nada. Então eu pensei, puxa, se eu botar ele para calcular, ele não vai calcular. Porque é uma calculeira muito pesada e ele não vai querer fazer. Se eu botar as planilhas, ele não vai fazer também. Porque ele não está acostumado com planilha, vai ter que preencher, vai acabar entrando na rotina, não vai fazer. Se eu deixar ele do jeito que está, ele vai ter prejuízo e nem vai saber. Então, qual é a solução? Aí eu idealizei essa solução e com um sócio, que é atualmente meu sócio, nós criamos um aplicativo de precificação de tratamentos, que é o Qdent. Ele funciona como uma calculadora de preços de tratamentos odontológicos, onde você bota só os seus custos e ele já mostra o seu lucro. Então, toda aquela calculeira, toda aquela vamos dizer, aquela resistência que o dentista normalmente tem com planilhas e os outros métodos para precificação, ficam resolvidos nesse aplicativo, porque você preenche ali uma vez e consegue identificar com clareza cada um dos custos que tem, podendo reduzi-los e trabalhá-los em cada um deles. Fica claro quanto está sobrando de lucro e fica claro também por que seu preço vai ter que custar aquilo ali. Porque cada um dos custos que você tem é um argumento. Tá? E à medida que você vai tomando, e presta atenção nisso que eu vou falar para vocês, à medida que você vai tomando conhecimento do porquê que o seu preço tem que ser esse, ou seja, do quanto você gasta para poder entregar o que você está entregando, que é uma odontologia de qualidade, mais empoderado você fica para dizer o seu preço. Você não vai dizer ele timidamente, tipo se se um implante na sua clínica custa, se o implante na sua clínica custa 2.000 e na popular ali está 1.000, você não vai pegar e falar timidamente, não, é 2.000, mas a gente dá um jeitinho. Não, você vai falar assim, é 2.000 por causa disso, disso e disso. Porque você tem consciência do porquê. Agora, se você não sabe porquê, você nem sabe por que vai ser 2.000, vai ser só porque eu queria cobrar mais caro, aí você perde a consistência da argumentação. E o paciente sente isso. Tá? Eu vou dar um exemplo, antes de partir aqui para quem eu gosto de dar exemplos de outros produtos para ficar mais claro. Vamos pegar um produto que é o mesmo e que tem preços diferentes em situações diferentes. Tá? Não é a mesma coisa que a odontologia, mas é só para vocês verem como o mesmo produto pode custar diferentes preços e você pagar por isso. Se você comprar uma Coca-Cola no supermercado, é um preço. Se você compra a Coca-Cola numa loja de conveniência, é mais caro. E se você compra a Coca-Cola no frigobar de um hotel, é mais caro ainda. E por que elas são mais caras? Apesar de ser o mesmo produto, por que é mais caro e você paga por isso? Por causa da comodidade. No supermercado, você tem que ir ao supermercado, tem que enfrentar toda a fila, tem que ir até o local para poder comprar mais barato. Na loja de conveniência, você compra a qualquer hora. Não precisa ir na hora que ela está aberta. Compra de madrugada, qualquer hora, quando você está com sede, passa lá e compra. Então, essa comodidade de estar mais fácil o acesso justifica você pagar um pouco mais caro. No hotel, no frigobar do hotel, você tem mais comodidade ainda, porque você não precisa descer para ir lá comprar. Já está lá, é só abrir o frigobar e pegar. E aí, às vezes, é o dobro, o triplo do preço. Mas você paga por quê? Você não quer descer para comprar. Então, ficou, apesar de ser o mesmo produto e ter com preços diferentes, você aceita pagar mais caro, porque fica claro e evidente por que ele está custando mais caro. E aí você aceita. Você aceita porque está claro para você. E é isso que a precificação
faz com o seu tratamento. Uma precificação, assim, como tem que ser, você conhecendo cada um dos custos dele, dos custos envolvidos. Porque ela te dá argumento de você entender por que o seu tratamento tem que custar o que custa. E aí, só dessa forma, você consegue convencer o paciente. Em princípio, precisa primeiro saber por que ele vai custar mais caro. O argumento de, porque tem que valorizar a odontologia, isso não é argumento para o paciente. Esse é argumento para dentista, não para o paciente. O paciente tem que entender se conforme a linguagem dele. E ele só vai comprar se ele entender. Tá? Então, agora eu vou mostrar e explicar a precificação usando o Qdent, o aplicativo Qdent, porque é a forma mais didática que eu conheço para explicar para vocês. Vocês vão ver que vai ficar muito claro isso. Tá? Eu vou compartilhar a tela aqui. Espera aí. Eu passo para você daí a hora que você estiver aparecendo. Já compartilhei. Uhum. O aparelho tá abrindo aqui. Aí, teoricamente, foi. Bom, estão vendo aqui, pessoal? Sim, tá dando para ver certo. Está no Qdent agora, né? Isso. Beleza. Pessoal, esse aqui é o Qdent. Essa aqui é a versão de computador do Qdent. O Qdent tem uma versão aplicativo para celular e a versão de computador, que tem gente que prefere trabalhar com isso no computador. Então, você entra aqui no Qdent, você tem aqui as partes de um preço. O custo hora clínica e a parte de precificar o procedimento, que lá dentro de cada procedimento vão ter cada um dos custos que vocês vão ver. Então, como é que você vai começar a precificação? Você vai começar pelo custo hora clínica, que é essa ferramenta aqui, que eu vou abrir para vocês. O que é o custo hora clínica? Significa quanto custa a hora na sua clínica. Exatamente o que diz o termo. Quanto está custando a hora. E o que é o custo da hora? É o custo do tempo. E como que o tempo é traduzido no tratamento? É o tempo que você disponibiliza da sua clínica para executar esse tratamento. Tá? Então, se o custo hora clínica é 10 e você gasta 1 hora para executar um procedimento, o custo hora clínica desse procedimento é 10. Se o custo hora clínica é 10 e você gasta 2 horas para executar um procedimento, o custo hora clínica desse procedimento é 20, e assim sucessivamente. Então, essa é uma forma de colocar o custo hora clínica dentro de cada um dos seus procedimentos. A esmagadora maioria dos dentistas não considera o custo hora clínica para montar o seu preço. E aí, quando você não considera, o custo hora clínica é pago pelo seu lucro, pelo que sobra. Porque é um custo hora clínica, tem que ser pago, porque é o custo de manutenção do negócio. O custo hora clínica é composto pelos custos fixos. O que é o custo fixo de uma clínica? Que são aqueles custos que você tem que pagar todo mês, independente se vendeu ou não. Aluguel, salário do funcionário, da secretária, né? Encargos da secretária, telefone, contador, tudo aquilo que você tem que pagar mensalmente, todo mês. Condomínio, tá? Então, isso, se você não colocar no preço, vai ter que pagar. E aí, vai sair do seu lucro. É um dos custos que mais rouba lucro seu e você só percebe quando tem aquela sensação de que trabalha e não vê a cor do dinheiro. Então, entrando aqui no custo da clínica, eu fiz questão de explicar antes, para ficar assim, agora alguns podem ter entendido, outros podem estar um pouco mais confuso, mas agora, quando eu abrir o custo da clínica, vai ficar tudo muito claro para vocês. Ó, eu abrindo o custo da clínica, eu tenho aqui listado todos os custos fixos que uma clínica tem. Tá? Então, aqui, ó, aluguel, condomínio, número de cadeiras, depois vocês vão ver como o número de cadeira influencia no custo da clínica, equipamentos, quanto que eu tenho de valor de equipamentos para contar a depreciação dos meus equipamentos no meu custo hora clínica, que isso tem que ser recompensado. Se não for recompensado, vai sair do seu lucro. Tá? Vocês percebem que aí a gente começa a ficar mais profissional, começa a ter um trabalho mais sério e justificar o seu preço.
Aí aqui a gente tem 5 abas, ó. Eu fui nessa aba estrutural, agora eu vou para a aba geral. Luz, internet, água, contador, marketing. Por exemplo, o marketing aí, se você paga aí uma mensalidade para prospecta, para agência, né, de marketing, para fazer o marketing de vocês, se é uma mensalidade, é um custo fixo, vai ser pago pelo custo hora clínica. Tá? Software, se vocês pagam software, material de limpeza, outras despesas, você pode até adicionar despesas aqui, caso alguma não tenha. Folha de pagamento, quanto você paga de salários. E aqui, quando você coloca o salário, o Qdent já adiciona não só o salário, como a provisão mensal de 13º, a provisão mensal de férias e a provisão mensal do terço de férias. Por que que isso é importante? Porque aí, no seu custo hora clínica, isso vai estar sendo contabilizado. E com gestão financeira, na hora que você tiver que pagar as férias do seu funcionário, 13º dele, já vai estar o dinheiro lá reservado. E aí não tem que ter aquele desespero que muitas empresas, dentistas e empresas ficam, de na hora do final do ano, agora, na hora do 13º, de ter que ficar pedindo empréstimo em banco para pagar 13º de funcionário. Vocês devem saber que os bancos aí, né, normalmente o dentista está muito ligado à cooperativa de crédito, agora entra em contato com vocês e fala, tem aquele crédito para pagar o 13º de vocês, porque já sabe que os dentistas se complicam financeiramente, fica sem caixa para pagar. E aí já vão lá emprestar e já ganham dinheiro com a cobrança de juros. Então, banco não ganha dinheiro com quem é organizado financeiramente. Tá? Eles faturam em cima da desorganização das pessoas e do descontrole de consumo. Encargos sobre salários, aqui, ó, se você coloca a porcentagem de encargos que são cobrados sobre a sua folha de pagamento, o Qdent já computa isso tudo no custo hora clínica, vale, alimentação, transporte, prolabore, que nesse caso aqui é um prolabore contábil sobre pessoa jurídica, não é o quanto você tira por mês, tá? Porque sobre esse valor vão encargos. Se você paga algum dentista fixo mensal, por exemplo, você paga diária para algum dentista da equipe, ou paga mensal, é aqui que você coloca. Taxas, aí você coloca aqui as taxas de imposto, quanto de imposto você paga, né? Quantos por cento de imposto você paga sobre cada nota fiscal emitida ou recibo emitido. Taxa de cartão, você já contabiliza aqui a maior taxa de cartão para já incluir no seu preço. Anuidades que você tem que pagar, ó, que aí já vai ser contabilizado mensalmente, provisão mensal dessas anuidades, CRO, vara sanitário, vara de funcionamento, e os horários de atendimento. Tá? Então aqui, ao terminar de preencher, está aqui toda a tua despesa mensal fixa e o seu custo hora clínica, nesse caso está R$ 67,84. Tá? Então, cada hora, nesse exemplo aqui, custa R$ 67,84. Então, através do tempo de atendimento, esse custo vai ser embutido no tratamento. Agora, olha só que interessante, algumas coisas que a gente não se toca. Nesse exemplo, essa clínica tem uma cadeira e está com custo hora clínica de R$ 67,84. Se eu aumentar essa clínica para 2, aumentar mais uma cadeira, né, e aumentar para 2, olha o que acontece com o custo hora clínica. Ele passa para R$ 33,92. Se eu tiver 3, passa para R$ 22,61. Por quê? Porque eu vou ter mais de uma cadeira faturando no mesmo tempo para pagar esse custo hora clínica. Então, o custo hora clínica diminui. Então, às vezes, quando se tem demanda, obviamente, uma das formas de reduzir custo é investindo em cadeiras. E é por isso que, às vezes, clínicas de franquias maiores, com mais cadeiras, conseguem trabalhar com o preço que trabalham, tendo lucro, e você não consegue. Vou mostrar isso aqui, ó. Vamos supor que você, ali com o seu consultório e uma cadeira, você está com esse custo hora clínica de R$ 67,00. Aí tem ali na sua esquina ali uma franquia grande, vamos dizer que ela tem uma estrutura bem maior, bem mais cara. Nesse caso aqui, você está gastando 15 mil por mês. Vamos dizer que ela esteja gastando, sei lá, 35 mil por mês de custo fixo.
tá? Bem mais alto. 35, olha, botei 35 no aluguel, 48 aqui, ó. Tá? Exagerei. Vou botar aqui 25 mil para dar os 30 mil que eu falei. Beleza. Ó, tá com esse custo fixo aqui, ó. Mas ela não tem uma cadeira só. Ela tem, sei lá, umas 8 cadeiras. Olha o que acontece com o custo hora clínica. Passou para 21. Então, você, mesmo com um custo bem maior, bem menor por mês, tem um custo hora clínica maior. E essa clínica com um custo maior, bem maior que o seu, tem um custo hora clínica menor. Porque tem uma estrutura, porque tem 8 cadeiras aqui trabalhando na mesma hora, no mesmo tempo, para pagar os custos fixos. E o que isso dá para ela? Dá margem. Margem para poder cobrar mais barato. E com lucro. Aí, o dentista que tem essa estrutura, o dentista aqui, ó, que tem os R$67 de custo hora clínica, vai lá e copia o preço do concorrente, da franquia. O que vai acontecer? Vai quebrar. Porque ele não tem conhecimento disso aqui. Olha lá, se eu voltar para o custo lá do dentista, lá com uma cadeira, 15 mil ali, ó, né, que tinha dado o custo dele. Com uma cadeira, ele tem R$67 de custo hora clínica. Tem mais que o triplo do valor de custo hora clínica. Aí ele vai querer copiar o preço desse concorrente. Vai quebrar. Outra coisa que influencia. O horário de atendimento. Se eu estiver trabalhando aqui, ó, vou botar. Trabalhar aqui o horário clássico, de 8 às 6, segunda a sexta. Olha o que aconteceu com o custo hora clínica. Foi para 90. Agora, se eu resolvo estender o meu atendimento até as 20, eu diminuo o meu custo hora clínica. Se eu botei o sábado de manhã ainda, diminui mais ainda. Fui para aquele custo que estava antes. Por quê? Porque a minha clínica vai ficar aberta por mais tempo para pagar os custos fixos. Então, diminui o custo hora clínica. Ah, mas eu não vou ficar trabalhando todos esses horários. Não, não precisa. Aí você coloca equipe. Aí vem um pensamento mais empreendedor. Vou colocar a equipe para atender, por exemplo, depois das 6, que é um horário que muita gente quer. Ou num sábado de manhã, que é o horário que muita gente quer. Não precisa ser você indo lá. Então, mostrei algumas variáveis que mostram o que você, tendo conhecimento aqui de precificação, você pode mexer no seu preço. E, a partir disso, justificar por que você está cobrando mais caro. Tá? Por que eu estou cobrando mais caro? Se eu estou numa cadeira aqui e estou cobrando mais caro do que uma clínica, uma franquia lá, que tem 8 cadeiras, como era aquele exemplo. Nossa, mas eles estão bem mais baratos, por quê? Não, mas olha só, eu estou com o consultório aqui todo para você. A clínica toda está atendendo nesse horário para você. Estou te dando um atendimento totalmente exclusivo. Lá na franquia, não. Na franquia você não tem exclusividade nenhuma. Inclusive, lá você faz avaliação com um dentista, depois você faz procedimento com outro, depois você tira pontos com outro, e aí vai acertar com a outra pessoa, tudo impessoal. Se acontecer algum problema lá, você às vezes nem sabe quem é o dentista que te operou. Às vezes você conhece, vai para uma cirurgia de implante, o dentista já está tudo aparamentado, você nem sabe quem é. Aqui não, quem vai fazer o atendimento todo, desde o começo até o fim, sou eu. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você desde o começo, desde a hora que você chegou aqui na clínica, até a hora do pós-operatório. Inclusive, quando for ligar para sua casa, para saber se você ficou bem depois da cirurgia, sou eu que vou ligar. Só que isso tem um preço. Agora você decide, se você quer, se você não se importa em ser paciente de linha de produção de clínica, você tem que pagar mais barato. Agora, se você quer um atendimento personalizado, exclusivo, com um dentista seu que cuide de você, aí eu não tenho como fazer pelo mesmo preço. Pronto, é um argumento. Um argumento que eu só consegui montá-lo porque eu tenho conhecimento dos meus custos. Percebem? É isso que eu estou querendo mostrar para vocês aí, como conhecimento do teu preço te liberta para poder ter argumentos para justificar um preço mais caro. Tá? Uma outra coisa, né, Mário, pegando esse gancho, às vezes o dentista, né, muitos aqui estão numa cidade muito pequenininha,
né? Ou até mesmo as cidades grandes, tá? Existe aquela situação de, o dentista, ele é muito bom, eu preciso dele aqui, porque, poxa, eu só confio nele, mas ele tá querendo me cobrar, sei lá, 60%, né? E aí agora, quando você tiver esse tipo de situação, fica muito mais fácil de você negociar. E você mostra para ele, cara, não tem como eu te pagar 60%, senão eu vou estar aqui com no prejuízo. E você mostra, você pode escancarar essa precificação ali que vai estar salvo no aplicativo e mostrar para ele que é inviável. Não tem como pagar 60%, 50%. Por quê? Por conta disso, disso, daquilo que está ali mostrando. Isso é muito comum, tá? A gente vê muitos dentistas que querem cobrar, né? Por quê? Porque lá atrás isso era aceito até então. E era uma coisa muito comum. Aí agora o mercado ele está mudando. Tá? Tanto que hoje a remuneração dos dentistas que recebi perto do que era antes é muito menor, dependendo da região. Porque antes, quando o dentista subiu o preço, o dentista executor ganhava também, e o empresário só tinha um aumento de custo, né? Então algumas coisas elas foram mudando. Então agora fica mais fácil de você virar para o teu colega aí que for trabalhar com vocês e falar, olha, não é viável, não tem como eu fazer, eu gostaria, mas não tem como. Dentro da minha precificação, se eu fizer isso, eu estou basicamente pagando para trabalhar, não é saudável, né? Então, essa já é um argumento para vocês utilizarem também. A mesma coisa com o fornecedor, né, Marvin? Então, também, às vezes, um fornecedor quer aumentar muito o teu produto, ou você pode fazer a tua precificação e pegar lá aquele teu parceiro que está X tempo aí com você e falar, olha, não, eu preciso diminuir o meu custo de alguma forma, porque a minha precificação às vezes não estava correta, ou não estou com uma margem interessante, ou só fala mesmo em relação ali, você está fazendo um ajuste na precificação, que está vendo que de fato aquele valor ali está consumindo muito a tua margem, né? E você mostra, você consegue mostrar para a pessoa agora, de forma bem simples. Então, assim, só de fazer isso, você já consegue melhorar a tua margem, né? E, consequentemente, negociar, seja com paciente, com dentista, com fornecedor, de forma clara, sem passar, né, pano em algumas coisas, de forma clara mesmo, para todo mundo entender o que está acontecendo. Agora, se você não tem isso, fica muito difícil. E uma outra situação que a gente viu aqui, às vezes os dentistas eles pagam, Marvel, para ter alguém para fazer a precificação. Só que a precificação ela foi feita uma vez. Aí o que, que acontece todo ano? Reajuste de aluguel, salarial, de fornecedor, inflação, tudo, né? Basicamente o preço aumenta. E aí a precificação que ele fez lá atrás já não está mais tão correta, porque não considerou esses novos ajustes, a depreciação, né, dos equipamentos, das outras coisas. E aí o dentista, ele tem uma precificação que foi feita correta em algum momento, mas como ela não foi atualizada, ela ficou obsoleta. E aí aquela precificação que o dentista acha que estava certo, já não está mais correta. Né? Por quê? Porque ficou na mão de uma outra pessoa e esse conhecimento nunca ficou para vocês. Então agora vocês têm, né, de forma bem simples, como fazer isso. Teve um reajuste, por exemplo, sei lá, o aluguel passou de 2.000, agora foi para 2.100. Você já consegue entender quanto está o seu custo hora, entre outras informações, e você pode simplesmente fazer o ajuste ali e pronto, de forma bem simples. Né? Então aconteceu, aumentou ou diminuiu, você já consegue ter essa clareza. Agora na Black Friday, o que muitas pessoas fazem? CIOSP também vai vir agora, né? Vai lá, compra um monte de estoque, e aí, como você compra um monte de equipamento, de, sei lá, insumo, você consegue negociar por um valor menor. Então, se você quiser, pode ser uma estratégia de venda. Você vai lá, por ter conseguido um custo menor, você coloca um custo menor ali e consegue precificar um pouquinho mais barato o teu produto para fazer uma estratégia, pode ser um exemplo, tá? Então isso é muito comum também. Muitas franquias, inclusive, usam, em clínicas também usam essa estratégia. Por quê? Porque tem bem precificado, sabe até que ponto pode chegar. Exemplo, a conversão da clínica está baixa, porque quem negocia é uma pessoa. Aquela pessoa, o dentista, às vezes, não passa para ela até que ponto ela pode chegar. Então agora você tem claro ali para o teu comercial ou para o dentista ali, ó, a gente pode chegar até esse tanto aqui. Até esse tanto aqui eu estou saudável. Eu posso fazer isso. Menos do que isso eu já não posso. Né? Enfim, então ter a precificação correta, ela auxilia em todos esses fatores, auxilia em tudo ali.
trabalhar de forma tranquila, dormir tranquilo, e também não ter receio, né, gente? Não ter receio de que o que você está fazendo é o justo e é o correto. Lembrando, né, você não pode trabalhar, não é um projeto monge, né, que vocês não tenham lucratividade, nem coisa do tipo, vocês têm que ter, inclusive, risco aí, uma série de fatores que a empresa de vocês está passando, você que assume imposto, e uma série de coisas, né? Então, tomar cuidado, esses cuidados vão te ajudando a ficar um pouco mais blindados, a trabalhar de forma correta, para quando acontecer algum tipo de situação, já tá ali precificado da forma correta, né? O Marvin, não sei se está na tua explicação ainda, mas uma dúvida que é muito comum aqui do pessoal é a questão do boleto. Como é que Tá. eles fazem, né, com essa questão do boleto? Porque muitos, Matheus, eu não trabalho com boleto porque eu já trabalhei, aí o que acontece? Eles trabalharam anteriormente com boleto, não precificaram da forma correta, não colocaram uma taxa de inadimplência de boleto, por exemplo, né, vamos supor de 10%, não colocaram também um cuidado com o boleto, então às vezes uma análise de crédito ou um pós de lembrete de boleto, essas coisas, e aí foi igual rede social, achou que não funcionava trabalhar com boleto e fez tudo errado. E aí acabou julgando porque não deu certo. Mas por quê? Porque antes não teve todo aquele preparo. Porque o boleto ele é mais uma forma de mais uma ferramenta tanto de pagamento como também de venda, né? Mais uma estratégia. Só que tem que trabalhar da forma correta. Né? E se você tem uma precificação, fica mais fácil de você trabalhar assim. Então, se você tiver alguma dica para passar para o pessoal em relação a É, isso também. tem até uma ferramenta aqui dentro, tal. Eu vou mostrar mais à frente na parte dos orçamentos, tá? Que dá para fazer orçamentos aí, né? Com vários procedimentos e conforme a escolha da forma de pagamento, você atribuir preços diferentes. Mas eu vou dar uma sequência aqui para completar isso aqui, para poder chegar nisso. Porque o que a Perfeito. gente viu aqui até agora é o custo hora clínica apenas. Agora, com o teu custo hora clínica definido, eu vou precificar meus procedimentos. Então, eu entro aqui e eu tenho vários procedimentos. Eu tenho 136 procedimentos aqui, distribuídos em 8 especialidades. Então, eu vou pegar aqui uma clínica geral, aqui básica, para a gente poder entender. Tá? Vamos pegar aqui um clareamento, por exemplo. Beleza. O meu clareamento aqui, não, ele vai vir aqui sem o preço, tá? Tá sem o preço nenhum. E aí, como não tem preço nenhum, o lucro é zero. Aí, o que ele está mostrando aqui de custo, primeiro? Meu custo hora clínica está 67,84. Por quê? Porque está determinado aqui que então 60 minutos vão ser utilizados para fazer esse clareamento. O cliente já vem com o tempo de atendimento pré-preenchido. Mas muitos podem pensar, não, 60 minutos para fazer um clareamento eu faço muito menos. Isso aqui é o caseiro, tá, gente? Estou contabilizando o caseiro. Só que aqui é a soma de todos os atendimentos, tá? Não é só do ato em si. Aqui tem a consulta inicial, depois a consulta depois a consulta da moldagem, depois a consulta para entrega e explicação lá da entrega das bisnagas, da explicação, tá? A soma de tudo deu mais ou menos 60, que é o que o clareamento está utilizando da sua clínica para poder ser remunerado. Então é assim que você calcula o tempo, não é o tempo do atendimento, é o tempo que a clínica utiliza, que aquele procedimento utiliza da clínica para poder ser executado. Aqui a gente tem o custo com materiais, aí a gente chega nesse valor, porque dentro da aba de materiais tem a lista de materiais. E essa é uma inteligência que o cliente já vem. Cada um dos procedimentos, os 136 procedimentos que estão neles, tem a lista de materiais, inclusive porcionados. Tá? Se eu entro aqui em alginato, eu tenho um valor de alginato. Isso aqui vocês podem editar, porque o valor ele é conforme a marca que você utiliza, a quantidade que é utilizada na embalagem, que tem na embalagem, e a quantidade que é utilizada no procedimento. E aí ele me dá o custo porcionado, tá? Para cada um dos materiais. Se algum material aqui dentro você não utiliza, você pode tirar. Se tem algum material que você quer incluir, que não está aqui, você pode incluir. Entra aqui e inclua. Tem vários materiais, tem 165 materiais no Kident. Se tem algum material que não está no Kident,
você cadastra um novo. Pode cadastrar um material que não tem. Tá? Pode editar, ou seja, pode personalizar. Tá? Depois a gente vai ter o custo com impostos e taxas, que é um custo percentual, então ele só existe no momento que eu boto um preço, porque ele é percentual, e o custo com comissões para dentistas, que a gente vai ver mais à frente, e o custo com laboratório. Então, eu vou botar um preço aqui. Vamos supor que eu cobro, sei lá, R$500. À medida que eu vou preenchendo, ele me mostra o lucro que eu estou tendo. Tá? Nesse caso, eu estou tendo R$281 de lucro e uma margem de lucro de 56,30%. Tá? Agora já aparece meu custo com impostos e taxas, que é R$90. Tá? Que eu defini lá no custo da clínica. Ó. Entrando aqui, eu tinha definido aqui os impostos e taxas. Custo com laboratório, às vezes eu mando fazer essa plaquinha. Né? Não tenho a máquina lá de fazer a vácuo. Então eu vou lá e boto um custo com laboratório, que eu não tinha botado. Ó. Vou botar R$30. Aqui, ó. Veja que já influenciou no meu lucro. Já baixou para 251. E aí vem as comissões. Se estou eu mesmo, o dono da clínica, que faz esse procedimento, eu deixo a comissão zerada, porque eu não preciso pagar nenhum dentista. Então, esse lucro vai vir para a clínica e depois eu vejo como é que eu vou me pagar, mas eu não preciso pagar dentista nenhum. Agora, se eu pago algum dentista para executar esse procedimento, eu entro aqui e aí eu tenho 3 opções de comissão a esse dentista. Eu tenho a opção da porcentagem sobre o preço final, onde eu atribuo um valor em percentual, sei lá, vou ter um 40% aqui, sobre o preço final, sobre aquele preço de R$500, ele deu R$200. Tá? Eu tenho a opção do preço final com descontos, que é isso? Antes de eu aplicar a porcentagem, eu desconto os impostos da taxa de cartão ou laboratório e algum material que eu desejo ratear com o dentista, algum material que seja mais caro. Tá? Como, por exemplo, nesse caso aqui, as bisnagas de clareamento. Se eu não descontar as bisnagas de clareamento para aplicar a porcentagem, eu vou estar aplicando a porcentagem sobre aquele custo alto ali das bisnagas de clareamento. Então não faz sentido. Eu estou remunerando o dentista em cima daquele custo lá. Então eu tiro aquilo ali. Tá? Veja que nesse sistema, a minha comissão de 40% já baixa para R$152. Ó. Sobre o preço final foi 200, aqui já bateu 150. E eu tenho argumentos sólidos para convencer o meu dentista que eu tenho que dentista que eu contratei para justificar que eu vou ter que desfazer esses descontos antes de aplicar a comissão. Por quê? Porque eu não vou pagar esse imposto sozinho, porque eu não vou pagar essa taxa de cartão sozinho, porque eu não vou pagar esse laboratório sozinho, nem as bisnagas de clareamento. Então, a gente precisa descontar isso do valor que vai ser aplicado a porcentagem. Senão, eu estou pagando tudo sozinho. Tá? E eu tenho aqui uma terceira opção de comissionamento para dentista, que é a que eu mais gosto, que é o valor fixo por procedimento em reais. Então, eu atribuo em reais aqui, ó. Vou pagar R$150 para o dentista. Está aqui, ó, R$150. Não é percentual. Por que eu gosto desse? Porque assim eu não tenho um sócio. Assim eu tenho um prestador de serviço. Se ele é percentual, eu tenho um sócio. Ou seja, toda vez que eu aumentar o meu preço, a remuneração dele aumenta junto comigo, na mesma proporção. Aí eu nunca ganho dinheiro. Tá? Se eu fixo isso aqui, se eu aumento um preço, a minha margem de lucro aumenta, porque eu não vou aumentar o quanto que eu estou pagando para o dentista. Ou se eu aumentar, eu não aumento na mesma proporção. Tá? Gente, isso aqui é tão poderoso que eu tive um aluno, que eu dou mentorias para dentistas também, né? Mentorias para clínicas odontológicas, e eu tive um mentorado que quando começou a mentoria comigo, ele fazia pela porcentagem e tinha uma margem de lucro nos procedimentos executados pela equipe dele de uns 19%. Eu insisti para ele ir para o valor fixo por procedimento e para ele subir um pouco os preços dele. Ele fez isso e a margem de lucro dele saltou
de 19% para 32%. Ele me ama hoje, né? Por causa dessa simples jogada. E agora ele gostou da brincadeira. A última vez que eu falei com ele, a margem de lucro dele estava em 36% nesses procedimentos. Então, são jogadas que você consegue fazer só quando você conhece seu preço, tá? E aí, assim, ó, depois que você atribui aqui, ó, você volta lá, aí você veja, olha lá, que o lucro baixou agora. O lucro está em R$101, 20%. Mas por que baixou? Porque eu estou pagando um dentista agora para fazer, não sou eu que estou fazendo. Então, então vale mais a pena eu fazer do que contratar um dentista? Depende. Quando você faz, você só é produtivo uma hora, né, na hora que você está trabalhando. Agora, quando você coloca dentistas para fazer, você pode ser produtivo, na mesma hora pode ser múltiplas vezes produtivo, depende da quantidade de cadeiras que tiver ali atendendo. E você não precisa estar lá executando. Aí, a soma fica muito maior. Tá? Então, assim você consegue visualizar o ganho em escala empresarial que você tem com clínicas odontológicas. Tá? Então, isso é que o Matheus estava dizendo ali, que isso aqui fica mais claro. Se está negociando com um dentista, por exemplo, ali, ó, que está fazendo sobre o preço final, que é muito comum ali, vou fazer sobre o preço final, quero 50%. Chega o dentista lá falando, quero 50% sobre o preço final. Está pagando 250 para ele. Aí você olha aqui, ó, tá sobrando R$1,50. E o que o dentista pensa na cabeça dele? Não, beleza, 250, fica 250 para mim, 250 para ele, tá justo. Não fica 250 para você. Você está tendo que pagar aqui, ó, o custo da clínica, você está tendo que pagar os materiais, você está tendo que pagar impostos e taxas, está tendo que pagar laboratório, então sobrou para você foi R$1,50. Então você mostra isso aqui para ele, meu amigo, não tem como trabalhar assim. Como é que eu vou trabalhar para ganhar R$1,50? Não tem como. Aí você vem para outras negociações usando que dente, porque aí não tem argumento. O que ele vai argumentar contra isso? Só se ele for bruto. Se ele for bruto, tipo, irredutível. Não, meu preço é esse e pronto. Aí você não pode trabalhar com alguém que seja irredutível. O trabalho, né, a negociação tem que ser boa para os dois, não pode ser bom só para um. Tá? Então, isso é que o Matheus quis dizer, que você pode mostrar para ele e começar a negociar a partir do que de fato está sobrando para sua clínica aqui, tá? Então aí, ó, se eu faço uma aposta, não, cara, eu quero te pagar 150, é o que dá. Aí que eu te pagando 150, ó, eu ainda estou ganhando menos que você. Tô ganhando 100, mas beleza, eu aceito. Tá? Tá aqui, tá tudo escancarado. Tá? Então, isso, o Qdent te mostra essa clareza. E ele te dá uma outra ferramenta aqui, ó. Você pode vir aqui no preço mínimo sugerido, tá? Eu sempre recomendo, né? Sempre me perguntam, qual é a margem de lucro ideal para os preços? Porque a margem de lucro é o que vai determinar quanto você vai cobrar. Eu sempre digo que nos procedimentos executados por você, proprietário, uma margem de lucro mínima de 45%. E nos preços executados pela sua equipe de dentistas, uma margem de lucro mínima de 20%. Então, você entra aqui no preço mínimo sugerido, você pode configurar o Qdent com essas margens que eu recomendei. Inclusive, o Qdent já vem pré-preenchido com essas margens que eu recomendo. Você pode mudar, tá? Mas está aqui. Procedimentos executados pelo proprietário, 45%. Procedimentos executados pelo dentista, da equipe, 20%. Aí você volta lá no procedimento. Ó, cadê? Tá aqui, ó, preço mínimo sugerido. Então, se a margem de lucro tiver zero, aliás, se a comissão tiver zero, você está executando, você pode botar o que está escrito aqui, ó, 347,30, está dando 45% de lucro. Agora, se você atribuir uma remuneração para um dentista, veja que o preço mínimo sugerido muda. Porque agora você já está com 1,1%. Então muda, 449. Então, 449,19. Aí você tem o lucro de 20%. Tá? Então, isso te dá clareza para você poder tomar a decisão de quanto vai custar o seu preço. Não o preço que você está copiando do concorrente, mas o seu preço, que é particular,
e porque é uma entrega particular, uma entrega personalizada, porque o clareamento na sua clínica não é o mesmo clareamento que é dado numa outra clínica do vizinho, porque é uma outra experiência. O atendimento odontológico é humanizado, é feito por humanos, é um atendimento feito por pessoas, então a entrega é diferente, tá? Então, lógico, tu não pode ficar muito fora do mercado, não vou chegar aqui e cobrar, se o mercado cobra R$500, mais ou menos, vou chegar a cobrar 1.500, aí obviamente vai ficar fora. Mas dentro de uma razoabilidade, você pode montar o seu preço e ter uma margem de lucro satisfatória que justifique o seu preço maior. E só conhecendo bem o seu preço, todos os detalhes do seu preço para chegar nisso aí. Tá? Bom, aí você vai fazer isso em todos os procedimentos da sua clínica. Aí você vai ter a sua tabela de preço. Inclusive, aqui no cliente, você pode até mandar aqui, ó, imprimir a sua tabela de preço, com a sua logo e tudo, ó. Aqui, ó, vou mostrar aqui, ó. Aqui eu botei a logo do Kident. Mas aqui sai a tabela de preços, ó. Tabela de preços com a logo aqui do Kident. Quer dizer, vai sair a sua logo, né? Você tem um local para colocar a sua logo. E aí tá aqui, ó. Você pode até imprimir isso aqui, ó. Tá? Uma vez que você tem a sua tabela pronta, esqueci de dizer um negócio importante, você pode cadastrar um novo procedimento aqui, tá? Não precisa ser só esse 136. Se tem algum que tá aqui, que você faz que não está aqui, você cadastra um novo. Tá? Ele é totalmente personalizável. Bom, uma vez que você está com ele, com a sua tabela de preço preenchida, o Kident te abre outras funcionalidades para você trabalhar, como, por exemplo, essa do orçamento, que é muito útil para o dia a dia, inclusive. Não só para a hora de precificar, para o dia a dia. É muito comum, você faz um orçamento com vários procedimentos, sei lá, deu 10 mil. Aí o paciente chega e fala, 8 mil eu faço à vista. Aí você não sabe se vale a pena fechar por 8 mil ou não. Aí você olha ali, pô, tem que pagar as contas, o cara vai me dar 8 mil à vista aqui, aceito. E você não sabe se está tendo lucro, prejuízo, se está tendo um lucro que vai valer o tanto que você vai se incomodar para executar aquele procedimento, aqueles procedimentos, orçamento. Então, no orçamento, isso te aparece com clareza. Então, aqui, ó, vou entrar, vou montar um orçamento aqui, ó. Vou criar um orçamento. Vou botar, sei lá, 2 aumentos de coroa clínica, um clareamento. Vou botar aqui o coroa sobre implante, vou botar umas 4. Vou botar 4 implantes. E vou dar 2 facetas. Pronto. Aí eu posso colocar o número dos dentes também. Tá? Aqui, ó, aumento de coroa, posso escolher aqui qual dente, ó. Aqui 15, 14. Pode fazer isso para cada um dos procedimentos, eu não vou fazer aqui para não ficar chato, tá? Mas, beleza. Aí tá aqui, ó, meu orçamento montado, eu tô aqui, ó, 15.897, o meu orçamento. Tá me dando um lucro de 6.607 e uma margem de lucro de 41%. Então, eu consigo enxergar quanto que está sobrando de lucro para mim, tá? Nesse orçamento. Aí, se o paciente fala, eu quero 10 mil, eu faço à vista. Tem gente que é assim, né? Vai na canela mesmo. Aí você pode ir com esse cursor de descontos aqui até chegar em 10 mil. Ou digitar 10 mil. E aí mostra quanto que está sobrando de lucro. Olha só que interessante. Está sobrando R$710 de lucro. Com 4,47% de lucro. Aí você vai fechar? Você vai fechar? Porque sem você saber isso, você olha assim, 10 mil, não, vai entrar 10 mil agora, puta, aí o que o dentista faz? Não, já vai entrar 10 mil agora, eu já dou aqui na prestação do meu caso, eu tenho as contas para pagar e tal, e depois eu vou fazendo meu tratamento. Aí nem pagou os custos aqui do tratamento. Aí depois aí vem a conta do laboratório, ele fica enforcado, não sabe de onde tirar, aí tem que vender mais uma vez tratamento barato assim para poder pagar o laboratório que ele está devendo, e assim a vida vai rodando e ele vai sempre sufocado, vivendo de capital de giro. Isso é que é viver de capital de giro. Isso é uma vida muito difícil, vida muito ruim, muito difícil, que poderia ser evitada com um planejamento financeiro simples como esse, tá? Então aí você pode negociar com ele. Não, cara, 10 mil eu não vou fazer, mas, sei lá, 13. Aí eu boto aqui, sei lá, 13. 13 mil à vista, aí a gente pode conversar. Mas aí você está
vendo. Você não está negociando às escuras. Tá? Esse é um ponto. O outro ponto é em relação à forma de pagamento. Para pagar à vista esse preço. Se for pagar parcelado. Bom, se for pagar parcelado, você tem as taxas de cartão. Existe um local aqui no Qidente onde você coloca cada uma das taxas. Antes disso, é importante eu esclarecer para vocês. Existem 2 tipos de taxa de cartão. Existe a taxa de operação, que é aquela taxa que é a menorzinha, que é cobrada em toda operação que você faz. E aí tem aquela taxa de débito, a de crédito de 2 a 6 vezes, e a de crédito de 7 a 12 vezes. E tem a taxa de antecipação de recebimento das parcelas, que é uma taxa maior, que é uma taxa que normalmente come bastante o seu lucro, se você não repassa isso. Tá? A taxa de antecipação, você pode repassar de 2 formas. Ou você repassa pela maquininha mesmo, que às vezes você coloca aquela opção onde o cliente paga, só que isso tende a irritar o cliente, porque fica muito evidente o juro sendo cobrado e ele não gosta. Ou você pode repassar aqui, através do orçamento, como eu vou ensinar. Tá? Então, aqui, ó, primeiro a gente vai trabalhar na taxa de operação. Então, vamos dizer que ele vai ser feito em 10 vezes. Aqui, cadastrado que a taxa de operação é em 10 vezes. Então, ele vai descontar 2,8%. Veja que, à vista, eu estava com lucro de 6.607. Quando eu botei esse parcelado aqui em 10 vezes, já baixou para 6.218, porque a taxa está sendo cobrada. Se eu não quiser perder isso, o que eu faço? Eu repasso esse custo. Aí eu mantive o mesmo lucro. Aí eu já sei quanto eu vou cobrar. O mesmo raciocínio para a taxa de antecipação. Vamos supor que na taxa de antecipação você perde 10%. Tem a tabela lá que você pode pedir para a sua operadora de cartão. 10% para antecipar. Beleza? Olha para quanto caiu o lucro. 5.217. Mas se você quiser repassar, você mantém o mesmo lucro, só que aí você vai cobrar 18.237, 231 em 10 vezes. Aparece aqui, ó. 10 vezes de 1.823. E aí você passa o preço dessa forma para não irritar o paciente. Porque isso aqui, quem vai estar vendo é você, não é o paciente. Aí você pode falar para o paciente, olha, eu posso fazer em 10 vezes de 1.823. Mas se você quiser fazer à vista, eu te dou um desconto. Aí o que é o à vista? Te dou um desconto e faço por 15.897. Olha só, eu dei, porque na verdade quando o paciente pede desconto, ele quer ter uma vantagem. Mas dessa forma eu dei a vantagem e mantive a mesma margem de lucro. É diferente daquela negociação anterior. Lembra que eu tinha falado que tu deu o preço e aí ele chega e fala, ah, não, eu quero fazer por 10 mil, ou aceito 12, 13. Você perdeu margem de lucro ali. Aqui você não perde, porque essas informações permitiram que você conduzisse a negociação. Quando você não tem essas informações, quem conduz a negociação é o paciente. E não se enganem, muitas vezes vocês estão lidando com pacientes que são negociadores habilidosos, que sabem que o dentista não tem tanta essa habilidade e engole vocês. E aí acaba acontecendo aquelas loucuras lá do cara fechar por 10 mil, como por exemplo esse caso aí. Então, informação é poder. Se você tem essa informação, você conduz a negociação. Porque é você que está vendo isso aqui, ó. Não é ele que está vendo. Aí você passa o preço já com os juros embutidos. Sem precisar, por exemplo, usar a opção da máquina de cartão que embute os juros e mostra escancaradamente que ele está cobrando o juro, que ele está pagando por juros mais caros. E aquilo irrita o paciente. E às vezes não fecha porque, poxa, olha só, o dentista está me passando aqueles juros todos. Tá? Isso te dá a forma como você apresenta o orçamento dessa forma, te dá competitividade. Tá? Aqui, ó, só relembrando, só exemplificando que o Matheus tinha perguntado do boleto. Você pode botar ali a taxa de boleto também. Tá? Aqui está exemplo de R$1 aqui. Mas você pode botar uma taxa ali, ou uma taxa de inadimplência que você queira atribuir, e ele vai descontar isso aqui. Aí você pode repassar também esse custo. Tá? Então, valeu para o boleto, vale para qualquer outra coisa. Tá? Cartão de crédito e boleto. Avancei, eu criei aqui o meu orçamento.
botar aqui, ó, o orçamento do Matheus. Coloco alguma observação que eu queira. E eu crio o orçamento. Beleza? Criei o orçamento está pronto. Ó. Eu posso gerar um PDF dele aqui, ó, com o logo da tua clínica, e aqui os procedimentos, ó, vem o dente e tal, telefone e tal, tem alguns modelos de orçamentos ali para você fazer. Posso imprimir e mandar para ele, ou posso mandar direto para o WhatsApp aqui para ele, tá? E aí, eu posso ter uma situação aqui, ó, esse orçamento, ele pode estar em aberto, eu posso ter fechado, ou uma venda perdida. Se ele ficou em aberto, é uma prática muito comum que a maioria dos dentistas não faz, que é o follow-up. Eu fiz o orçamento, na semana seguinte eu tenho que ligar para a minha secretária, tem que ligar para ele para ver se ele não quer fazer, se ele já viu, se ele já pensou. Então eu agendo esse contato para a minha secretária fazer. Vou lá e boto, a semana que vem ela vai, bota alguma observação, vamos dizer que ele, você em conversa com ele, descobriu que ele recebe todo dia 5, por exemplo. Aí já está lá. Você marcou isso aqui, isso vai aparecer lá aqui, ó, nesses alertas, um evento para os próximos dias. Aí aqui aparece a lista dos orçamentos que a sua secretária tem que entrar em contato. Está aqui, ó, do Matheus. Quando chegou lá o dia 20, ele entra em contato, aí a sua secretária já vai ver, ó. Ah, ele recebe todo dia 5. Aí já falou, seu Matheus, se quiser a gente pode fechar e a sua primeira parcela ser para o dia 5, quando você recebe. Então, a abordagem personalizada. Isso faz diferença na hora de fechar. Informação é poder. Tá? Então, olha só a quantidade de informação que aumenta o seu lucro, que veio só a partir do lucro. Só a partir do lucro e da precificação. Então, eu quero que vocês entendam que eu estou passando nessa aula, que foi a partir ali do custo da clínica e tal, que eu fui construindo, agora eu cheguei agora na negociação de um orçamento, que é algo no dia a dia. Que vocês podem ver, se vocês forem botar aí no Kidente, quanto dinheiro vocês estão perdendo. Tá? Então, o Kidente ele tem essa personalização. Você pode gerenciar os seus orçamentos dessa maneira. Aqui ó, vai ter as vendas que foram realizadas, perdidas, os orçamentos que estão em aberto. Tá? Você pode estabelecer até metas por mês aqui. Ó. Você tem aqui clínica, você pode fazer vários perfis de tabela de preço, pode ser do preço particular ou do preço de um plano, ou pode ser do preço de uma clínica ou de uma unidade, a matriz ou das filiais. Aí você pode ir montando aqui conforme a sua situação. Tá? Kidente ainda tem outras funcionalidades aqui, ó, por exemplo, essa de projetar faturamento, que é bem interessante. Baseado nesses teus preços, você pode estimar quanto que a sua clínica pode faturar e quanto que ela lucra de acordo com a taxa de ocupação. Então aqui eu vou mudando a taxa de ocupação e ele vai me mostrando quanto que a minha clínica está ocupando. Então é muito comum fazer esse diagnóstico com meus mentorados, que eu pergunto, quanto é que você fatura por mês? Aí o cara fala, eu estou faturando 60 mil por mês. Aí eu boto perto dos 60 aqui, ó. E aí ele olha assim, cara, você está lucrando isso e está com 30% de taxa de ocupação. Aí ele pensa, não pode. Como? A minha agenda está sempre cheia. Está sempre cheia, mas está sempre... esse aqui é um cenário que o sistema está te dando, um cenário perfeito. Se nenhum paciente faltar, se nenhum paciente tiver que repetir tratamento de nenhum paciente, se nenhum paciente atrasar, se não der desconto em nada. Então, a soma de todos esses fatores, paciente faltando, horário vago da agenda, repetição de trabalho, paciente atrasando, desconto exagerado que eu dou, está me fazendo, você mesmo com a agenda cheia, ficar com 30% de ocupação. Então, é um diagnóstico que ele olha e fala, nossa, aí ele vê onde ele tem que atacar o problema. Tá? E uma outra funcionalidade que tem aqui é essa do planejar investimentos, onde você pode colocar um valor de investimentos aqui e ver quantos tratamentos têm que ser executados para recuperar esse investimento. Por exemplo, eu vou pedir lá para a Prospecta para fazer uma campanha de clareamento, para vender clareamento. E eu vou botar R$2.000 nessa campanha. Quantos clareamentos eu tenho que vender para cobrir esse investimento aí, de R$2.000? Como é que o dentista faz a conta? O clareamento está 500, então vendo 4, a partir do quinto eu estou no lucro. Será? Não, né? Porque o 500 é bruto. Eu tenho custo envolvendo isso. Então é aqui. Então eu boto isso aqui e boto lá, ó, clareamento caseiro aqui, ó. Botei. Veja,
são 39. Não são 4. Tá? Então, 39 me dá 2 mil de lucro. Só que se eu tiver 2 mil de lucro, eu vou estar só empatando. Eu não quero empatar. Eu quero ter um lucro. Então, eu vou lá e boto aqui, sei lá, eu vou subindo até chegar num lucro de 1.000, pelo menos. Tá? Botei 3 mil. Eu tenho que vender 59. E o que significa esse 59? É uma meta. Então, eu posso botar a minha meta aqui para minha equipe. Ó, vou investir aqui 2 mil reais aqui na agência, na campanha de clareamento. Nós vamos ter que vender 59, no mínimo. Tá? Então, distribui para a sua equipe essa meta. E assim você está gerindo o seu negócio. Você não está parado, sentado na cadeira esperando o paciente chegar. Você está gerindo, você botou um investimento, você fez um planejamento de como ele vai retornar, você motivou a sua equipe, você deu um plano para a sua equipe, uma meta para ele cumprir. E você sabe, baseado no lucro, quanto você vai ganhar. É assim que você chega a algum lugar. Cara, para vocês entenderem, gerir uma clínica sem isso aqui é a mesma coisa que fazer uma cirurgia de implante sem tomografia, sem radiografia, sem nada. Simplesmente olhar lá no dedo, apertar lá o reborde e, eu vou furar aqui. Pode dar certo? Pode. Mas com o planejamento tem muito mais chance de dar certo. Vocês não vão fazer uma cirurgia de implante sem exame. Né? Tá? Ou um tratamento ortodôntico sem documentação, sem os traçados. Tá? Pode dar certo? Pode, mas é muito mais seguro e muito mais profissional as suas chances de acertar são maiores se você tiver a documentação lá para poder acertar o tratamento. Tá? Então, esse é o Qdent, e é isso que a precificação. Eu queria que nessa aula de hoje mostrasse para vocês que é isso que a precificação muda no negócio de vocês. Tá? Aqui para baixo você consegue ver alguns índices do seu negócio baseado nos seus preços, né? Aqui quantos procedimentos tem com lucro acima de 20%, 23%, quantos estão até 20%, 10%, quantos estão no prejuízo. O ranking de lucratividade, os tratamentos que são mais lucrativos por hora, que aqui tem quanto ele está lucrando por hora. Os que são maior valor por hora, que é diferente do mais lucrativo. Olha só, nesse caso aqui, tu olha e fala, eu quero vender esse aqui porque é o que mais fatura por hora. Mas não é o que mais lucra por hora. Então, isso já muda a sua estratégia. Isso aqui são exemplos, tá, pessoal? Não quer dizer que é isso mesmo. Isso aqui são só exemplos. E tem os menos lucrativos por hora. Que eu olho assim, tipo, o que eu estou pensando, estou ganhando, mas nem estou ganhando tanto. Aí eu posso ser usado de forma estratégica, por exemplo, no tratamento de clínica geral, para chamar o paciente, né, para ele ganhar uma confiança para vender os mais caros. Aí você começa a criar uma estratégia, inclusive, de vendas e marketing. Do que simplesmente chegar lá para o Matheus e falar, anuncia lá, eu quero paciente aqui na cadeira, e ficar botando pressão nele. Tá? E aqui você faz um planejamento e sabe onde quer chegar. Tá bom? Então, gente, opa, descompartilhei aqui. Vou compartilhar de novo, peraí. Não, tá compartilhando. Tá compartilhando? Tá compartilhando ainda. Então, assim, gente, o Qdent, eu vou mostrar aqui para vocês, ele tem um site. Tá? Esse aqui é o site do Qdent. Vocês podem acessar a versão de teste experimental do Qdent, que é uma versão não completa, é uma versão que vem só com 3 procedimentos para precificar. É só para vocês verem como funciona a ferramenta. Tá? Aí todas aquelas outras não vão estar liberadas, mas é só para vocês sentirem como é que é a ferramenta. Tá? Essa é gratuita. É só chegar aqui no site do Qdent e botar teste grátis, se cadastrar, e aí já vai ter acesso à versão experimental. A versão completa do Qdent é muito barata, tá? Você tem 2 opções. Você tem a opção mensal, que é só R$16,90 por mês. Olha só esse preço, R$16,90 por mês. E tem a versão anual, a licença anual, que é R$149,90 por ano. Isso aqui dá R$12,49 por mês. Muito barato. Tá? Eu duvido que vocês, numa precificação, não recuperam já pelo menos o valor mensal, até o valor anual. Tá? Numa precificação ali que coloque
que seja R$5 a mais de lucro em cada um dos procedimentos. Isso aí, em um mês já está, menos de um mês já está recuperado esse investimento. Então, não é questão de ser investimento, isso aqui é o básico, não tem como você ter um negócio sem ter isso, tá? Então, aqui mostra tudo que eles têm, tá? O experimental aqui, ó, tu vê, só tem isso, ó, custo da clínica, o formação de preço, de 3 procedimentos apenas, tá? E aí você pode contratar o Qdent, seja por aqui, pelo site, né, vindo aqui no escolher o plano, ou lá dentro do Qdent, né, você vai dentro do Qdent aqui, porque eu estou com a versão completa, aqui nessa parte aqui de cima, tanto no celular quanto no computador, vai ter um botão aqui escrito versão completa. Aí você pode clicar no botão versão completa e vai abrir as opções de licença, essa de R$16,90, essas aqui, essas opções de licença que vão aparecer. Aí você pode adquirir por dentro do próprio aplicativo. Tá? Então você pode adquirir antes ou por dentro da versão experimental do Qdent. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Tá? Eu queria até abrir para dúvidas aí, caso alguém tenha. Tá? Porque eu falei muito agora, quero saber se alguém tem dúvidas aí para eu poder esclarecer. Ô, Marvel, eu fico impressionado porque cada vez mais a ferramenta ela tá melhor. Cara, tá muito show. Desde da última vez que a gente também deu um bate-papo em relação a isso, já mudou bastante coisa, tá? Tá de parabéns aí pela ferramenta, tá? E já vou aproveitar e vou dizer que tá vindo uma novidade, tá? Agora vai sair uma nova versão até o fim desse ano, onde vai ter financiamento de tratamentos, tá? Isso é uma opção muito importante aí para aumentar a venda de vocês, financiamento. Vocês vão poder oferecer financiamentos para os tratamentos através do Qdent. Ele vai poder aprova ali na hora, se tem crédito ou não, vai mostrar quanto de crédito o paciente tem e pode vender financiamento onde, pela financeira, você recebe no dia seguinte. Em um dia você recebe já o valor à vista do tratamento. Tá? Top. Cada aí você tem um preço certo, tem um financiamento ainda que é a objeção do paciente não fechar, aí fechou o negócio. Aí fechou o negócio. Aí tá de bom tamanho. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? A explicação do Marvel, acho que assim, ficou excelente também, a própria ferramenta ela faz tudo, né? Então acho que ficou bem didático ali para o pessoal entender, mas aqui é para vocês, tá? Então a gente gostaria de ver aí se alguém ficou com alguma dúvida, não precisa ficar com vergonha, pode abrir o microfone ou colocar aqui no chat também, tá? Mas eu, se fosse vocês, hoje mesmo, se vocês quiserem, vocês já conseguem fazer a precificação de vocês. Porque a ferramenta, inclusive, ela traz ali vários já exemplos e procedimentos e tudo mais, então é basicamente só preencher mesmo, né, Marvel? Não precisa fazer igual era na planilha antigamente. Exatamente. Então tá bem fácil, dá para vocês terem a precificação de vocês ainda hoje, se vocês de fato quiserem fazer, né, e trabalhar de forma correta aí no negócio de vocês hoje, né? Eu vou botar aqui no chat o site do Qdent, aqui, ó. O site do Qdent tá aí no chat para vocês poderem acessar, tá? De qualquer forma, eu mando também, a gravação ela não vai ficar disponível, tá, pessoal? Agora já, deixa eu até parar para não ficar muito grande, mas daí assim que ela